Tânia, bem-vindos a mais um episódio do De Porta Aberta. Olá, eu sou a Dina, bem-vindos ao De Porta Aberta. Bom, então, no episódio de hoje queria falar sobre quantidade. As pessoas vão nos fazendo algumas questões e uma das questões é se na intervenção, para a intervenção ser mais eficaz, a quantidade importa ou não importa? Não? A primeira questão que se coloca para poder responder a essa pergunta é: estamos a falar do quê? Não é? Porque isto, pensarmos numa intervenção fonológica ou semântica, enfim, depende muito do tipo de intervenção que queremos fazer. Possivelmente podemos assumir que estamos a falar de... Sim, acho que esse é logo um aspecto importante, não é? E realmente a quantidade, esta pergunta levanta-se em questões normalmente mais relacionadas também com a fala, com a quantidade de estímulos-alvo ou de produções a conseguir, com a produção de fala, não é? Pronto. Então agora coloco outra questão, que é: estamos a falar de articulação, de uma intervenção em articulação ou fonológica, não é? Porque aí a resposta é completamente distinta. Numa quantidade é determinante e noutra não. Na componente articulatória, assumindo que se trata de uma intervenção, de um treino anatomofisiológico, como ir ao ginásio, quanto mais eu for, mais tempo lá estiver, mais tempo investir, todos os dias, mais vezes repetir, exatamente, mais forte fica, mais capaz, não é? E portanto aí a quantidade interessa muito, não é? Quando falamos de reabilitação fonológica, falamos de uma organização do sistema que não se deu com sucesso, de forma autónoma, pese embora a criança, vamos dizer assim, tenha estado, em princípio, exposta a diferentes oportunidades para organizar o seu sistema. E a muita quantidade de oportunidades, provavelmente, sim. É claro que também sabemos que, em alguns casos, são fatores ambientais que interferem, mas não terá sido, em princípio, privada do contacto e, portanto, terá tido oportunidades também e, por algum motivo, não se conseguiu nem organizar o seu sistema, absorveu a informação, mas não a conseguiu gerir e, portanto, aí estamos a falar, sobretudo, de uma análise qualitativa que é importante fazer do seu perfil para perceber o que ela tem disponível no seu sistema, o que ela ainda não tem disponível no sistema e, quando não tem, o que é que faz com isso. Deixa-me só acrescentar que não é só para não ficar a ideia de que pode ser só com fala, não é? Quando falamos em fonologia pode ser fala, mas podem ser, por exemplo, nas produções escritas. Sim. Em princípio, uma criança que, por exemplo, altera um F e um V, que não sabe qual escolher, ela já teve várias oportunidades e já foi corrigida, provavelmente, na escola. Ela já viu várias palavras com essas letras, portanto, ela já teve uma quantidade, em princípio, igual aos outros. E há qualquer coisa que, com aquele par, que não se resolveu pela cópia, que não se resolveu pela exposição, não se resolveu pela repetição ou por escrever 3 vezes ou 5 vezes ou 10 vezes aquela palavra. Não? Nós vemos até muitas vezes isso. Lá estamos juntos a focar num exemplo específico em que a produção oral, fonológica, não corresponde, não é? Não estabilizou, mas podemos estar a falar de produção escrita, não é? E muitas das vezes até o que vemos é a estratégia ser a mesma que aquela que é usada numa intervenção periférica de natureza anatomofisiológica. E feito muitas vezes, com uma quantidade de vezes muito grande e não tem resultado. Pronto, portanto, a quantidade parece que não é a única. Não. Interessa, não é? Também não podemos dizer que não interessa, mas até porque às vezes acabamos por ver resultados, mas são efeitos colaterais. Isso, de tanta insistência. Sim, e acabou por ser exposta a uma diversidade, mas não foi intencional, quando poderia ter sido em menos quantidade, e se tivesse sido intencional desde o início, teria sido logo mais seletivo. Ainda assim, normalmente eu acho que o tempo é mais longo e as generalizações também não são, ou seja, continuam a existir erros, não ficou completamente resolvido, não é? Sim. Tanto que há adultos que dizem: eu ainda tenho que pensar muito sobre isto, não é? Não ficou estável, não ficou de facto arrumadinho. E tentam até recorrer à memória para resolver os seus problemas, que é aquilo que um adulto faz. Na verdade, ele não é funcional, ele recorre, é uma estratégia que
que não resolveu o problema de fundo, porque se ele tiver que fazer coisas novas vai ter sempre dificuldade, é uma palavra que ele decorou, não é? E aí está tudo bem, ou senão não é funcional, portanto o problema não ficou resolvido. Mas tu estavas a dizer que um dos aspectos importantes é perceber e entender o perfil da criança, quais são as suas competências, sim, não é? O que é que ela tem, o que é que ela não tem e o que é que ela faz quando não tem, não é? Porque tudo é importante nesta análise qualitativa, porque vamos perceber quando percebemos aquilo que ela não tem, percebemos quais são as propriedades ou qual é a propriedade que ainda não estabilizou, e isso vai nos ajudar a escolher os segmentos alvos. Nós não trabalhamos propriedades sem sons, não é? Portanto, precisamos de fonemas que vão ser treinados na sua qualidade de fones. Eles são só o material que eu uso para reabilitar um sistema, que é um sistema de propriedades. Exato. De contrastes. E esses contrastes, o contraste a usar no sistema vai-nos ser pelo padrão de erro, ou seja, aquilo que aquela criança faz é aquilo que o sistema dela está a precisar. Exato. Uma criança pode não produzir um não ter e esta criança A faz uma coisa como G e a outra criança faz uma omissão. Então elas não têm a mesma organização do sistema fonológico, embora ambas tenham dificuldades com o som Portanto, os estímulos-alvo a trabalhar e o contraste a trabalhar vão ser diferentes, as estratégias vão ser diferentes, tudo vai ser diferente, não é? O que ela faz para compensar esta falha, vamos dizer assim, é muito importante, porque vai nos dizer, vai sempre, se vamos pensar, faz uma substituição, vai fazer uma substituição mantendo algumas propriedades e adulterando outras, portanto aí vamos conseguir perceber exatamente qual é o problema, porque vamos perceber, ok, outros são muito parecidos em muitas coisas e algumas dessas outras coisas estão intactas, e isto mostra estabilidade naquele aspecto, mas há outras que vão continuar perturbadas, e isso é muito importante. Perceber aquilo que ela faz bem também é extremamente importante, porque pode ser recortado para o processo de intervenção. Portanto, e para a continuação da descrição daquele perfil. E para o prognóstico também, para a expectativa, não é? Imagina o exemplo que eu disse de não é? A criança não produz Eu poderia eventualmente achar que há um problema com a execução de sons que são mais posteriores. Ela não consegue fazer isso, mas quando eu avalio a sua capacidade, as suas competências, eu vejo que há outros sons feitos com na garganta, não é? São os velares. Portanto, tem coisas como G, tem coisas como que, então isso significa que essas competências... Esta representação, não é? O contraste daquilo que é dorsal, ou que é coronal, ou que é labial, possivelmente até está estável. Apesar de ser uma das características do não é essa que está. Ou seja, a competência também me esclarece mais sobre... Exato. Não só o padrão de erro, mas como aquilo que lá está no sistema. Porque o próprio é um conjunto de várias propriedades que estão a contrastar com outras. Se ele substitui por outra que mantém este e aquela propriedade, é porque estamos a chegar cada vez mais próximo da propriedade que não estabilizou. E isso é muito importante. Seria um dos primeiros passos, então. Não é? Descobrir quais são as propriedades que eu devo... que este sistema precisa para escolher então os segmentos com os quais eu vou trabalhar, não é? E será então a etapa seguinte, que é as propriedades não se trabalham por si, não é? Não existem, são abstratas, eu tenho que escolher segmentos para as trabalhar. Fonemas que depois vão ser ditos, não é? E ditos, percepcionados, explicitados, produzidos, portanto é o fone que assume esse papel. Eu poderia utilizar um fonema, não é? Para intervir nesse sistema, ou mais do que ou até recrutar outros que até já estão estáveis, porque o meu objetivo depende do meu objetivo. E a integração desse fonema também tem que ser cautelosa, não é? E também importa para a eficácia, não é? Portanto, outro dos aspectos a ter em consideração é garantir que esse fonema ocorre em todos os constituintes silábicos possíveis, porque sabemos que a própria estrutura silábica tem fases de estabilização distintas, não é? E, portanto, eu tenho de proporcionar a ocorrência daquele segmento a nível das diferentes dimensões fonológicas em que esse fonema pode ocorrer. Que pode envolver
a sílaba e a sua estrutura sim, as diferentes silábica, mais simples, consoante vogal ou vogal, mas neste caso consoante vogal se estivermos a pensar numa consoante. E isso é ainda mais importante se no perfil fonológico, quer dizer, é sempre percebido, importante, mas é ainda mais importante se eu tiver percebido que há determinadas estruturas que são causadoras de maior dificuldade no sistema. É esse mesmo. O problema às vezes não é o segmento, mas é a estrutura silábica, ou às vezes são as duas coisas. Ao mesmo tempo. Portanto, e isso percebemos no momento em que traçamos o perfil fonológico. Portanto, o outro aspecto é a sílaba, não é? Depois, não importa só a sílaba, sabemos que o comportamento fonémico é distinto consoante a posição que ele ocupa na palavra, ou seja, se estamos a falar de posições periféricas ou mediais. E até se ocupa uma posição átona ou tónica. Exatamente. Por exemplo, para algumas crianças isso importa, não é? Portanto, isso é o perfil fonológico que nós tivemos identificado que nos vai ajudar a tomar essa decisão. A par disso, nós tínhamos aqui recuperado um esquema de intervenção no qual nós já temos vindo a trabalhar. Tudo isto vai nos ajudar então a escolher os estímulos, não é? Sob a forma de sílabas ou de palavras e até de pseudopalavras, depende muito do efeito lexical que as palavras têm, ou seja, o seu significado tem uma influência na capacidade, no sucesso da criança. Portanto, isto é outro dos aspectos. E depois temos que escolher entre trabalhar num nível de processamento mais implícito e ou num nível mais explícito. Escolher ou não, porque se o perfil disser nos mostrar que a criança precisa de passar por ambos, aí ela faz parte do nosso objetivo. Exato. Se eu tivesse que fazer um plano de intervenção, estaria lá com um objetivo, o conhecimento implícito e o conhecimento explícito. Senão como estratégia, não é? Senão como fase. Uma forma de... que nós sabemos que, embora haja muitas abordagens, umas que são mais implícitas, que propõem tarefas e execuções mais implícitas, como repetir, ou só imitar, ou produzir, ou bombardeamento, outras são mais explícitas, envolvem tarefas de consciência fonológica. Outra explicitação, a própria escrita a escrita, o processo de escrita ela própria, não é? É uma explicitação. Há abordagens que propõem diferentes vias de processamento. Exato. E aí, até para a escolha da abordagem, eu tenho que saber o que é que se encaixa no meu... o que é que o meu perfil que eu avaliei, precisa. Exato. Que a abordagem responda a isto. Nós, normalmente, mesmo quando a criança não precisa, efetivamente, ela não é um objetivo, mas ela é uma via de melhores resultados, não é? Nós temos percebido isso também, ou seja, atuar nos dois níveis parece ser eficiente também. Não como objetivo, mas como ferramenta para chegar a... Não é? Isso também, o trabalhar num nível de processamento ou noutro, vai nos conduzir para diferentes opções do ponto de vista das tarefas. Não é? Muitas das vezes tarefas está associado. fonológicas, linguísticas, não é? Sim, até psicolinguísticas. Não é? Vamos fazer tarefas de localização, tarefas de percepção ou tarefas de manipulação, se estivermos a falar num nível mais explícito. Portanto, muitas das vezes o nível de processamento está associado à escolha das diferentes tarefas. E estas, por sua vez, podem estar associadas à introdução ou redução de pistas de natureza semântica, visual e outras. E há uma série de etapas que podem ser pré-definidas e depois acionadas em função do grau de sucesso que fomos verificando. E eu até diria mais, relativamente não só às tarefas, para algumas crianças é a tarefa que faz a diferença, para outras crianças é a estratégia que faz a diferença, é a pergunta que tu fazes relativamente à propriedade, o gesto que tu usas, no fundo é o que para ela transforma o conhecimento, isso é que vai fazer a diferença mais do que a quantidade. Então, no fundo é o que eleva qualquer coisa a um nível de abstração, ou seja, do concreto, o que é que para ela funciona para elevar para um nível de abstração. Para promover a reorganização. E a generalização desse conhecimento. E muitas vezes não é a quantidade de vezes que a criança produz, por exemplo. Exato. Ela pode repetir vezes sem conta, se não lhe for feita a pergunta ou dada a estratégia que é indicada para ela, essa reorganização demora a acontecer, não é?
Só um aspecto que não falamos, mas que às vezes pode ser uma medida importante para tomarmos a decisão de vamos introduzir agora esta pista, ou vamos mudar de palavras para pseudopalavras, ou vamos passar da sílaba para a palavra. Portanto, o que é que nós podemos, como é que nós podemos, em que momento é que podemos tomar esta decisão? É claro que existem várias propostas dos intervalos, em termos dos níveis de estabilidade que nós podemos considerar e assumir para avançar. Nós usamos muito a proposta de Havas, Lamprecht e Hernando Orena de 1990, que nos define intervalos até a um nível de instabilidade ou de ausência ou de desenvolvimento ou de total domínio. Mas existem várias propostas. E aí é quantitativo, mas certo. É percentual sobre um sistema, não é? Exatamente. Portanto, o que é que eu faço o que é que eu já sou capaz de fazer com estratégia, sem estratégia, o que é que eu já sou capaz de fazer sozinha em diferentes contextos. É isso. Portanto, a quantidade importa? Também. É relativo. Então, até para a semana. Até para a semana.